Bom, boa tarde a todos. A gente está ainda tendo muita gente aqui entrando, mas em respeito ao horário a gente vai começar agora. Só lembrando a todos que, se quiserem fazer perguntas, por favor, use o ícone do Q&A. A nossa equipe aqui vai estar compilando as perguntas para que no final a gente possa esclarecer com os nossos convidados. A ideia é fazer uma primeira etapa aqui de perguntas comigo moderando. Vamos levar aí de 35 a 40 minutos e depois os 20 minutos finais a gente abre para as perguntas dos participantes, ok? Então, eu gostaria de, primeiramente, apresentar os nossos convidados, 3 executivos brilhantes, né, que eu tenho a honra e o privilégio de conhecê-los pessoalmente e a história deles como executivos. Então, começo aqui a apresentação, né, com o Otto von Sotten, atual CEO da Tigre Tubos e Conexões, uma das mais emblemáticas, né, e tradicionais empresas do setor da construção civil. Obrigado, Otto, aí pela tua participação. O Daniel Geiger Campos, que é presidente para a América do Sul da AkzoNobel, que dentre um vasto portfólio de produtos, né, detentora da Tintas Coral, também um ícone do segmento. Obrigado, Daniel, pela participação, aí, por estar junto conosco. E na ponta da cadeia, o Juliano Otta, que é Managing Director da Telha Norte do Meleiro, uma das principais redes de home center aí do país, e que já vinha numa transformação, né, de negócio digital e acredito que tenha acelerado ainda mais. Nós do FESA Group, nós temos o propósito de sempre impactar positivamente a vida das pessoas. Por isso, o convite para esses 3 profissionais. Profissionais que já comprovaram na sua carreira, né, de sucesso, não só a questão de estratégias diferentes, de bater meta, de entregar resultado para acionista, mas principalmente porque eu acredito que são 3 profissionais que conduzem seus times e pensam nas pessoas, né? Então, esse equilíbrio, acho que está mais do que provado que num momento de crise como esse é importante, né? Eu tenho certeza que vocês 3 fizeram o possível e o impossível para manter seus times seguros, né, nesse momento, e se desdobraram para segurar ao máximo os impactos que isso pudesse causar no trabalhador, né, e na operação. Então, a ideia era bater um papo sobre o mercado da construção civil como um todo. É um setor, né, um dos principais setores da economia, um setor que emprega hoje por volta de 12 milhões, né, de pessoas no Brasil, corresponde aí entre 6% e 7% do PIB brasileiro. Um setor, né, que a FESA vinha acompanhando muito de perto aí os últimos 10 meses, 12 meses, estava se recuperando, né, desde 2019 para cá. Tem um dado interessante que 20% das posições novas que estavam sendo criadas, né, no mercado, 20% vinha do setor da construção civil. Então, enfim, é um impacto extremamente grande, né, um impacto social muito grande esse segmento sofre com a crise. Até porque é um setor de reação muito rápida, né, aquela famoso temporário, o bico, né, o complemento de renda, o cara que faz um trabalho de pedreiro, de eletricista, de pintor, enfim. Então, acho que é super oportuno a gente poder falar com isso, sobre esse setor. Quem me conhece sabe que eu gosto de sempre olhar o copo meio cheio, então eu quero começar o desafio aqui para os 3, de falar um pouquinho dos números, né? Não só do setor como um todo, mas especificamente do teu segmento e da tua empresa, obviamente, se vocês puderem abrir de informação, mas especificamente quais foram os KPIs, né? Os números que foram positivos e que foram negativos, né? O positivo naquilo, talvez no começo da pandemia, no começo do isolamento, vocês ficaram mais céticos ou mais preocupados e talvez algum KPI que possa ter desempenhado de uma forma melhor do que o esperado, e aquele que também teve, obviamente, um impacto muito grande, né? Então, gostaria de ouvir um pouco vocês sobre isso. Então, podemos começar com o Otto, por favor, Otto. Bom, boa tarde a todos. Guilherme, Daniel, Juliano, é um prazer estar com vocês e espero que as pessoas que estão nos ouvindo, esse debate possa, de alguma maneira, ser útil
em dar talvez algumas perspectivas e discutir algumas potenciais soluções, né, daqui para frente, né? Eu acho que o grande desafio, né, acho que para todos nós, é equilibrar a sobrevivência do negócio com as necessidades das pessoas e das comunidades, né? E acho que é uma mudança brusca e repentina, né, em proporções não vistas na nossa geração, né? O único paralelo aí que eu consigo fazer é com a Segunda Guerra, de ouvir falar, e que durou 6 anos, né? Então, certamente, a gente não acredita que isso leve esse tempo todo, só para a gente colocar um pouco de perspectiva, né? Que nós humanos já passamos por momentos, inclusive, bem piores, né? Eu acho que, olhando um pouco para o setor de Matcom, né? A percepção que a gente tem aí, evidentemente o Juliano sabe muito mais do que eu disso, né? Mas a gente percebe uma situação no varejo, né, de Matcom e na atividade da construção civil que evidentemente teve uma queda abrupta e violenta na terceira, quarta semana de março, e em função de uma atuação das entidades de classe, né, a Abramat, fabricantes de materiais de construção, a Anamaco, né, dos lojistas, e a CEBIC, na Câmara da Construção Civil, através de seus líderes, se engajaram muito para fazer com que o segmento fosse considerado essencial, de importância essencial por todos os estados. Isso hoje ocorre na grande maioria dos estados no Brasil, né? E fez com que, ao longo do mês de abril, o sellout fosse melhorando gradualmente, ou despiorando, para ser mais preciso, né? Uma redução nos índices de queda, né? Então, a gente percebe isso claramente. Acho que a atuação das associações, das entidades, acho que foi muito importante nesse sentido, de preservar emprego, enfim, com todos os cuidados, obviamente, necessários, né? No nosso caso específico, eu acho que, além das coisas óbvias, né, instituição de comitê de crise, reunião diária do time de liderança, uma gestão muito mais fina do caixa, enfim, e um engajamento um foco de engajamento muito grande nos nossos clientes e nas nossas pessoas, né? Buscando uma maior proximidade e frequência de comunicação. Então, a gente tem pesquisas quinzenais com todas as pessoas, com poucas perguntas para entender o mood, né? Como é que está o clima, como é que está o ambiente. Lives que são quinzenais, né? Então, ontem tivemos uma live com todas as pessoas do Brasil, foram quase 1.000 pessoas, então a gente acaba estando paradoxalmente muito mais perto de todas as pessoas, e uma rotina de reuniões digitais com os nossos clientes, né, semanais. Então, estamos buscando fazer isso, e são práticas que certamente vão continuar, vão perdurar para frente. O último ponto, antes de passar a bola aqui para o Daniel e para o Juliano, acho que requer de nós, né, líderes, um comportamento, eu li isso da Betânia Tanuri outro dia, né, o líder agridoce, né, assertivo e direto quando precisa, mas essencial também a gente comunicar a esperança, né? E, evidentemente, tem coisas que estão funcionando, indo bastante bem também nesse contexto. Ok, obrigado, Otto. Daniel, vamos complementar um pouquinho do teu dia a dia aí com a Tintas Coral. Obrigado, Guilherme. É um prazer estar aqui com você, com o Otto, com o Juliano, e poder, se possível, enriquecer o debate. Nós temos uma vantagem de, como empresa multinacional, a gente viu essa crise desde lá da China, em janeiro, né? Então, a gente, de alguma maneira, tinha uma ideia do que estava acontecendo, mas não imaginava que vinha como veio. Acho que, como muitos de nós, a gente não esperava. Nós começamos o comitê de crise em fevereiro e chegamos a ter reuniões diárias e tal, se preparando. O nosso norte foi, como foi em outros países, continuar operando com segurança. Acho que algumas empresas foram buscar férias coletivas, parar. A gente buscou, durante todo o momento, operar com segurança, porque a gente serve muitas cadeias que não podem parar, né? A gente, além de tintas para construção, a gente fornece grande parte dos vernizes para interior de embalagens de alimentos e bebidas, por exemplo, tintas de manutenção industrial de indústrias como óleo e gás, como hospitais. Então, a gente realmente não podia parar, né? Acho que o Otto já falou, depois teve um trabalho muito forte da importância de materiais de construção ser considerado essencial, mas antes disso,
Esse foi o nosso grande foco. E um foco muito grande, então, entender o que era operar com segurança, né? Então, álcool gel, distanciamento de segurança, fizemos muitos stress tests, curva separando times A e B para poder diminuir gente nas fábricas, gente nos restaurantes, todo mundo que podia em home office imediatamente. Então, foi um choque muito grande para a gestão, para a empresa continuar operando, a gente conseguiu fazer isso. A gente esperava uma queda no Brasil muito parecida com o que aconteceu na China no primeiro momento. Acho que a boa notícia é que, versus o que a gente esperava, março foi melhor, abril foi melhor do que a gente esperava. Por outro lado, o que a gente tem visto na China é uma recuperação mais lenta do que a gente gostaria. As lojas estão abertas, mas não necessariamente as pessoas estão de volta, né? Quando você compara, por exemplo, países como a Europa, onde você tem mais o faça você mesmo, a gente tem países na Europa, inclusive, onde você tem pico de venda de tintas. As pessoas estão em casa há muito tempo e estão aproveitando para cuidar das suas casas, né? Então, países como Holanda, Alemanha, França, Inglaterra, a gente tem até picos, muitas vezes, de venda de tintas. Isso a gente não está vendo aqui. A gente viu uma primeira queda mais forte no começo e a gente viu uma recuperação maior ao longo das semanas. Isso tem sido uma boa notícia. Maio também vem melhor do que a gente esperava, ou despiorando, como bem disse o Otto. E acho que assim o complicado é ainda para os profissionais que dependem desse segmento. Então, os pintores já tiveram, a gente chegou a ter números, 70% dos pintores sem estarem trabalhando. Esse é um número bastante grande, um grupo que chega a ser 1 milhão de pessoas, mais profissionalizados, da ordem de 100 mil. E hoje em dia esse número está da ordem de 30% a 40%. Quando você pega varejo na ponta, material de construção, as lojas de tinta, em geral, nas cidades do interior, estão sofrendo quedas da ordem de 20% a 30% hoje em dia, nas capitais mais da ordem de 40% a 50%. Então você tem um impacto grande, apesar de você ter um crescimento aí do faça você mesmo, você tem uma situação muito complicada ainda no pintor e a gente ainda não sabe como é que vai ser o futuro. O nosso norte tem sido operar com segurança, tomar boas decisões semana a semana, priorizando essa proximidade dos colaboradores, como disse o Otto, dos nossos clientes, da cadeia de fornecimento com os nossos fornecedores também, para poder ir guiando semana a semana a nossa conduta para conseguir operando com segurança. Muito legal. Obrigado, Daniel. E, Juliano, para encerrar essa primeira pergunta, você que tem obviamente, a oportunidade de ver todos os subsetores, né, dessa cadeia, todos os subprodutos, enfim, como é que foi a percepção de vocês em termos de performance de vendas, de quais setores tiveram, né, talvez uma queda menor, como o Daniel colocou, ou até crescimento, enfim. Então, a tua visão nisso acho que é super importante para os participantes também. Ótimo. Carlos, obrigado pelo convite, é um prazer estar com você e com esses dois colegas aí, o Otto e o Daniel, são duas feras aí, fornecedores feras, que eu tenho o prazer de conviver de outra forma. É um prazer estar aqui com vocês. Para dar um contexto sobre o setor de varejo, né, os dois falaram, e você falou no início do setor de construção. O setor de varejo, ele captura uma boa parte dos materiais de construção, dos 170 bilhões de materiais de construção, o varejo capta e repassa para o cliente final, para os profissionais, 120 bilhões aproximadamente. É um setor extremamente fragmentado, é um setor com 150 mil lojas no Brasil, é o terceiro setor do varejo com maior número de lojas, né? Deve perder aí talvez para padaria, para farmácia, é extremamente fragmentado e o perfil dessas lojas é um perfil de lojas familiares pequenas, mais da metade das lojas tem menos de 100 metros quadrados e tem menos de 2 funcionários. Então, tudo que eu vou falar aqui tem uma certa ressalva que representa os home centers. Para você ter uma ideia da fragmentação, os 5 maiores home centers, nós e outros 4, nós representamos somente 8% desse faturamento de 120 bi de reais. Então, é um setor bastante fragmentado. Então, estou falando muito mais pelo setor de home center, que deve ao todo representar uns 30% a 40% desse mercado. A gente viu uma queda brutal na segunda quinzena de março, né, por não termos sido considerados essenciais desde o início, muito diferente dos outros países, né, da Europa, dos Estados Unidos, que consideraram isso de antemão. Então, teve um delay aí de 15 dias em que todas as nossas lojas ficaram fechadas. Então, foi uma queda brutal de 90% a 95% do faturamento. Ainda bem que a gente tinha o e-commerce, que reagiu muito bem e continua reagindo. E, a partir daí, nós começamos a ver alguma retomada no consumo e nós tivemos aí tintas performando muito bem,
materiais de manutenção, porque todo mundo começou a ficar em casa e os equipamentos da casa começaram a ser usados e desgastados e precisam ser trocados. A gente começou também a olhar um pouco mais em detalhe os defeitos da casa que a gente não olhava, então a decoração também reagiu muito bem. E aí o que a gente tem visto nas últimas semanas é uma mudança no comportamento do cliente. A gente está fazendo uma pesquisa todos os meses com todos os nossos clientes, todas as semanas. No começo, apenas 5% dos clientes estavam iniciando novas obras. Na última semana, 40% dos nossos clientes são aqueles que iniciaram obras depois do Covid. Ou seja, está retomando, acho que é uma boa notícia para o setor, e está aumentando toda semana. Toda semana aumenta 5 pontos percentuais de novos clientes iniciando as obras. Então, isso tem trazido um faturamento satisfatório. Abril foi bem melhor do que a gente esperava. E nos últimos dias, a gente tem navegado entre 80% e alguns dias até 100% do que a gente já fazia antes. Algumas medidas têm atrapalhado. Por exemplo, o rodízio em São Paulo teve um impacto muito grande nas nossas vendas em São Paulo, na cidade de São Paulo. Então, teve uma queda de 10% a 15% por conta do rodízio. Mas isso mostra que tem melhorado. O impacto nos números é muito alto, né? Nos números de venda que a gente está acostumado a acompanhar. Mas teve uma surpresa muito boa. Os índices qualitativos, por exemplo, o NPS, o nível de serviço, tiveram uma melhora significativa nesse período. Até é uma forma, né, da gente trazer um pouco de confiança para as nossas equipes, né? Como varejista, a gente está acostumado a acompanhar a venda hora a hora e, para não dizer, mais do que uma vez durante a hora. E a falta de venda gerou um vazio enorme de uma meta a buscar. Então, a meta que a gente definiu são metas qualitativas. A gente definiu que a gente ia percorrer 2 grandes objetivos. O cuidado, que é o cuidado com a saúde dos colaboradores e dos clientes, muito em linha com o que o Daniel falou, né? Criar protocolos e testar esses protocolos e garantir que eles funcionem 100% dos casos. E depois buscar uma excelência em serviço. A gente criou um KPI, além do NPS e do nível de serviço, a gente criou um KPI de quantidade de projetos que vão servir o cliente nesse período de coronavírus. Então, isso a gente tem criado entre 2 e 3 serviços todas as semanas, para que o cliente fique em casa o máximo possível e tenha segurança nas suas compras. Muito bom, muito legal e bom ouvir que tem luz no fim do túnel, né? Que algumas frentes aí já começam a ser retomadas. Obrigado, Juliano. Queria partir para a segunda pergunta, que é a seguinte, né? Que práticas e processos da gestão da empresa, né? A gente não bom, eu tenho certeza que vocês fizeram, né, todo o cuidado aí com os funcionários, máscara, álcool gel, etc. Mas em termos de liderança, né, falando da liderança da empresa, gestão, que práticas e processos que foram adotados ou foram transformados nesse período e que vocês já estão vendo que, opa, isso aqui a gente está fazendo melhor ou está fluindo melhor e que pode, com pandemia ou sem pandemia, pode perpetuar para a empresa e pode se tornar algo transformador para a organização de vocês. Vocês já conseguem ter um pouco dessa análise, falando aí um pouquinho mais da alta gestão, né? O que isso está transformando no dia a dia de vocês? Vamos começar com o Daniel, por favor. Obrigado pela pergunta. Vou falar algumas coisas óbvias, né? Assim, claramente o digital, né? O home office chegou para ficar. Nós éramos uma empresa que a gente não tinha tanto essa prática, algumas pessoas faziam, mas ainda tinha muitos gerentes com aquele medo de ligar as pessoas próximas e, obviamente, essa crise acabou com esse conservadorismo e a gente andou 5 anos em 50 dias, né? Então, o home office funciona e a gente tem certeza de que a gente vai trabalhar muito mais assim no futuro, o que tem várias vantagens para as pessoas que podem evitar trânsito, podem estar mais com a família, várias das práticas que estão vendo. Por outro lado, eu não sou daqueles que acha que acabou a vida no escritório, ao contrário, acho que tem muita gente que está morrendo de vontade de voltar para o escritório. Então, eu acho que tem um balanço e o escritório como espaço de convivência. Eu acho que os encontros também fortuitos geram a criação de ideias, isso a gente sente muita falta. O home office acaba levando, né, você é mais produtivo, mas é mais mecânico, né? Então, acho que tem um balanço aí para frente. Eu acho que a outra prática de gestão, claramente, é você romper os silos na tomada de decisão, né? Então, eu faço parte
tanto do time de liderança de tintas decorativas para a América do Sul, quanto para a parte corporativa da empresa, que inclui as outras divisões e funções. Então, a gente tem reuniões semanais com 20 e tantas pessoas tomando decisão. E os silos, obviamente, foram embora. As pessoas mais colaborativas, entendendo como podem ajudar, todo mundo fazendo com que a informação flua. E essas reuniões mais rápidas e mais focadas na tomada de decisão com empatia, eu acho que essa empatia, essa escuta empática, eu acho que é algo que chegou para ficar. E eu acho que não tem espaço para reconstrução de silos ou pensar na minha função, na minha área depois desse momento, né? Pelo menos trabalhamos para isso. Acho que a proximidade da comunicação com os nossos colaboradores, a gente já tinha newsletters semanais, eu faço a conferência com a América do Sul uma vez por trimestre, só que agora a gente está fazendo uma vez por semana. E, obviamente, com todos os gerentes assistindo, nós vamos precisar manter essa frequência, porque as pessoas agora criaram essa vontade de poder escutar mais rapidamente, entender as decisões que são decisões muitas vezes difíceis, então é importante as pessoas entenderem e colaborarem. E por último, eu acrescentaria que você se preocupar mais além da saúde, muitas vezes física, mas mental dos nossos colaboradores. A gente entrou com novas ferramentas como MediaMind, ferramentas como Mind Matters, cursos que a gente trouxe para poder ajudar as pessoas a lidar emocionalmente e mentalmente com esse momento. Muito bom. Obrigado, Daniel. Juliano, por favor. Bom, acho que eu não vou me estender muito sobre os pontos que o Otto e o Daniel já falaram, né? Mas realmente eu concordo que a produtividade mudou de uma forma espetacular. Acho que nós somos muito mais produtivos e eu acho que a gente redescobriu uma coisa. O que eu vou falar é muito mais em função do que a crise revela, né? A crise muda muita coisa, mas eu acho que ela tem o poder de revelar muitas coisas que já existiam, não só revelar, mas acelerar. A questão da comunicação que o Otto falou, para mim, é chave. Eu acho que num momento de precariedade, como a gente começou a viver muito forte lá para o dia 20 de março e ainda vive, eu acho que as únicas receitas que existem são a transparência e a proximidade, mesmo que seja virtual. Então, uma proximidade muito grande, uma intensidade na comunicação e na gestão. Eu também estou praticando essa live toda semana com uns 4.000 colaboradores, tem funcionado demais, já é a 8ª vez que eu vou fazer, eu faço toda sexta-feira. Chovem perguntas e o que eu sinto é uma proximidade que eu nunca tive antes, mesmo fisicamente com os funcionários. É contraditório, mas o que o Otto falou é totalmente verdade. Eu acho que é uma coisa que vai ficar com certeza e vai ajudar a gente a ter um maior alinhamento e uma melhor execução na ponta, certamente. O que eu queria falar é também que nós estamos numa cultura a todo lado dentro da empresa. As nossas empresas são grandes e eu tenho certeza que todos estão vivendo numa cultura de startup. Uma cultura ágil, cheio de MVP para tudo quanto é lado, porque a precariedade e a necessidade fizeram com que a gente fizesse tudo mais rápido, talvez melhor, de forma diferente e com menos recurso. Então, esse é o novo padrão também. Eu acho que é música para os ouvidos, eu acho que dos clientes, em primeiro lugar, mas para nós gestores, que temos que lidar com as restrições de orçamento, restrição de tempo, e a gente viu que dá para fazer muita coisa, muito menos, e muitas vezes a barreira estava dentro da nossa cabeça, não estava no CAPEX que foi aprovado pelo headquarters ou pelos acionistas, estava na nossa cabeça. Então a gente tem diversos exemplos. A gente, por exemplo, nunca tinha trabalhado com drive-thru nas nossas lojas. Quando elas fecharam, a gente tinha a opção de trabalhar com drive-thru, a gente colocou em prática em 10 lojas o drive-thru em um dia. Em 3 dias, a gente colocou o frete expresso em 6 horas para materiais um pouco mais leves, que a gente discutia há anos. A gente colocou em 3 dias em prática. E hoje tem um nível de serviço de 100%. A gente colocou em prática uma loja itinerante, que também a gente falava há muito tempo, né? Desde o momento que a gente pensou até a execução, é uma loja itinerante que leva os principais artigos de manutenção da casa até a porta dos condomínios ou das casas. A gente colocou em uma semana, a gente colocou em prática. O caminhão adesivado, a feirinha posta nos condomínios. Ou seja, a gente mudou a forma de enxergar os projetos que a gente tinha antes e também uma forma de priorizar. Porque muitas vezes a gente trabalhava em diversos projetos, e isso causava uma barreira enorme, e a gente está focando um pouco mais. Em termos de foco, a gente conseguiu focar no e-commerce. O nosso e-commerce multiplicou por 3 logo no final de março e continua crescendo mesmo depois que a gente abriu as lojas. Então, a gente está aprendendo muito rápido
junta com o comentário do Daniel do digital, aqui o digital para fora, e a gente está sendo pressionado a melhorar toda a parte da multicanalidade. Então, um cliente que compra pela internet, que quer retirar rápido nas lojas, a gente tem se aprimorado, a gente colocou o drive-thru, está colocando um clique e retira rápido, mas a gente precisa melhorar ainda mais. Mas a mecânica já está em marcha e a gente vai continuar isso depois que tudo acontecer. Eu acho que uma coisa interessante para falar é a forma como a gente dialoga com o consumidor também. Não sei se vocês notaram, mas quando a gente olha as propagandas hoje na TV, elas mudaram totalmente o tom. A gente sempre foi acostumado, principalmente no varejo, né? E no varejo de materiais de construção é muito forte. A gente tem a gritaria do preço, né? Inclusive, eu costumava, né, e costumo ainda pedir dinheiro para os meus caros colegas aqui para fazer propaganda na TV. E aí eu chego lá, tinta coral, tubo tigre em promoção. E vocês viram que sumiu durante esse período. Aí vocês vão falar, é temporário? Eu acho que não é temporário. Porque, na verdade, a crise revelou que esse discurso de gritaria de preço ele já acabou. E a gente continuava com esse discurso. Então, o que vai acontecer? Eu acho que antes o nosso consumidor ele era como se fosse um modelo fotográfico. Ele recebia flashes, né, de promoções de preço e tal. Na verdade, ele se transformou num espectador de filme, que as empresas começaram a conversar com ele através do CRM, né, ter uma conversa ao longo da trajetória dele. E hoje ele é um jogador de videogame. Porque não só ele recebe estímulos durante a jornada dele, como ele constrói a própria jornada. Então, ele dá muito mais feedback para o cliente. Então, eu acho que a conversa com o consumidor vai ser uma conversa mais responsável, como está acontecendo agora, e vai ser uma conversa de fato. O consumidor vai falar muito mais e ele está falando com a gente durante esse período do Covid. Então, essa conversa vai mudar e ela já mudou. E o que vai ficar é que as empresas vão ter que ser muito mais responsáveis, inclusive de forma social, nessa conversa com os consumidores. Boa, muito obrigado, Juliano. Otto, tua vez, por favor. E até tem quebrando um pouco o protocolo aqui, mas já tem uma pergunta especificamente para você sobre Tigre em termos dessa transformação digital. Mas, enfim, então, se você puder concluir aí a tua resposta, te agradeço. Bom, acho que eu ouvindo aqui o Juliano, já aprendi, já anotei várias coisas aqui. E muito feliz, Juliano, de ver essas alterações, essas mudanças que vocês estão fazendo, muito legal. Eu acho que para nós, né, assim, eu divido o que está acontecendo em 3 blocos-chave. Acho que o primeiro quais são os temas-chave que a gente ouve, né, o que a gente entende que precisam ser repensados, né? Mexer em inovação, transformação digital e certamente uma oportunidade de revisar a estratégia. Já vou falar um pouquinho mais disso. Tem um bloco de temas humanos, né? Então, acho que está aflorando, e eu percebo isso muito claramente, né, nas pessoas que podem, né, que podem estar em quarentena, que podem ajudar, estão aflorando os sentimentos de humanidade, de solidariedade e de sustentabilidade também, né? O que exige das empresas respostas rápidas quanto ao protagonismo social, né? E o Daniel falou também um pouco disso no início. E por último, né, que habilidades se tornam críticas, né, em função disso, né? Certamente a adaptabilidade, né? O Juliano deu vários exemplos aqui, o Daniel também, de resiliência, né, de proatividade, de velocidade de mudança, decisões que, como o Juliano falou, levariam semanas ou meses, às vezes são tomadas em minutos, como é a questão do home office, por exemplo. E acho que mais importante de tudo, humildade, né? Porque o fato é que esta crise nos deixou a todos, né, absolutamente, nos pegou a todos, né, no seu início completamente despreparados, né? Então, acho que humildade, acho que é uma palavra importante. Então, a raiz disso, claramente a necessidade de repensar o negócio e a estratégia, questionar a forma de funcionar e a necessidade de uma visão clara, né? E não é só o home office, né? Eu sei que o home office ele é crítico e ele vai mudar muitos negócios, mas qual é a trilha de transformação do seu negócio, né? Acho que essa é a pergunta que você deve estar se fazendo, não importa o negócio que você esteja, o tamanho que ele tenha, né? Para isso a gente está focando, criando focos separados de gestão na crise e o que a gente chama, né? Todos estão chamando aí de futuro ou de novo normal, né?
Então, a gente está vendo uma série de coisas acontecendo muito rapidamente. Eu não vou me estender na questão do digital, que posso até responder, mas acho que vários já falaram disso. O que a gente percebe é que marcas fortes, né, como o Coral e Tigre, elas ganham relevância. Na linha um pouco do que o Juliano falou, né, porque tem uma questão de memória afetiva aqui que o consumidor se conecta muito com elas, né, o que é muito bom de ver também, né. Então, acho que para nós, né, acho que deixou muito clara a necessidade de revisão de estratégia, né, que é o que a gente está mergulhado nesse momento, empenhado em fazer, em paralelo, evidentemente, com a gestão do dia a dia e a gestão da crise, né. Mas acho que aspectos, né, como a sustentabilidade incluída na tua estratégia, né, o consumidor forçado a essa experiência digital, né? E quem oferecer as melhores experiências vai sair ganhando, né? Isso também para a gente está claro, né? Um foco por parte do consumidor em bem-estar e saúde, também acho que isso veio para ficar. Então, assim, acho que são uma série de dimensões que eram importantes, mas eram, às vezes, vistas domingo depois da missa, né? Eu acho que elas ganharam uma importância muito grande, né? O que é muito bom, né? E, por último, acho que ninguém sabe quanto tempo isso vai durar, incerteza com relação à retomada, né? E como se preparar, né? Acho que nós temos que estar prontos para reiniciar quando pudermos, né? Independentemente do grau de bateção de cabeça dos nossos governantes, né? Que é algo absolutamente inacreditável. Obrigado, Otto. Pegando um gancho, acho que dessa tua última colocação, a gente viu, e acho que vocês falaram um pouquinho aqui no começo, né, do como trabalharam juntos para dizer que o setor era um setor essencial, né? E acho que para o consumidor tradicional, né, que não está nesse meio, o entender, né, que se estourar um cano num hospital precisa ter alguém para ir lá arrumar, né, se tiver um vazamento, né, enfim. Então, acho que a sociedade como um todo entendeu que é um setor de extrema necessidade. E eu vi muitas ações, né, tanto dos materiais de construção, varejo, enfim, para fazer com que esse setor continuasse funcionando. Acho que o Juliano comentou, acho que 10 dias com as lojas fechadas, enfim. Vocês sentiram uma aproximação maior da cadeia como um todo, né? Desde o fornecedor de matéria-prima, os fabricantes, varejo, as associações, enfim. Teve um sentimento de juntos somos de fato mais fortes aqui, melhores, ou ainda teve uma visão um pouco egoísta de algumas partes dessa cadeia, de olhar só para o próprio umbigo, né? Naquela reação de, não, a crise, eu preciso salvar o meu e não vou olhar para o lado. Vocês sentiram que esse setor se uniu mais depois da pandemia? E se puderem também até comparar com outros segmentos que possam ser mais benchmark nisso, né? Essa é uma curiosidade aqui que eu tenho. Juliano, não sei se agora invertendo a cadeia, né? Se quiser começar com você, vamos lá. Posso falar assim. Bom, o que ficou claro de novo aqui, revelando a crise, revelando uma coisa que já existia, né? Eu já conversei bastante isso com o Daniel, inclusive. A cadeia de materiais de construção, ela é uma cadeia pouco integrada. O planejamento conjunto que é feito já há décadas, por exemplo, em alimentos, em vez de consumo, né, onde a gente conheceu, né, Daniel, na P&G, quando a gente trabalhava lá, não existe até hoje em materiais de construção. Nós mesmos temos um planejamento conjunto com alguns fornecedores, mas ainda é incipiente e não é representativo do nosso universo. E o que é curioso também dizer é que, nesse momento de crise, a nossa ineficiência da cadeia até serviu e ela foi até útil. Porque imagina se a gente estivesse trabalhando num sistema de just-in-time, a gente não teria gordura. E a gordura nos ajudou, porque a gente teve uma parada muito grande do varejo, da indústria, que criou um descompasso. Então, a gente consumiu na nossa gordura. Então, eu posso dizer até que a ineficiência ajudou nesse momento. Então, essa redundância de estoque, de loja, a gente conseguiu transferir, ajudou nesse momento. Mas, daqui para frente, não pode. O que eu vejo que aconteceu, eu acho que todos os setores agiram bem, é que a gente conseguiu olhar de uma forma global que todo mundo teria que ceder alguma coisa. Eu não nego para você que, até mesmo com os meus colegas aqui, teve uma tensão, que a gente prorrogou prazo de pagamento,
Eles devem ter prorrogado também prazo de pagamento lá atrás. Então, teve essa tensão. Mas, em nenhum momento, eu não vi nenhum player querendo quebrar algum elo da cadeia. Nós tivemos uma tensão especial com os pequenos. Então, realmente, com os fornecedores pequenos, que não é o caso da Coral e da Tigre, a gente pagou eles em prioridade, porque a gente tinha uma preocupação de quebrá-los para a volta. Nós tivemos uma preocupação também com os clientes pequenos, que a gente deu um pouco mais de crédito do que o normal. Mas eu vejo que essa questão de ceder foi muito importante nesse momento e abre uma via para que a gente tenha que trabalhar um pouco mais integrado, olhando lá na ponta, e aí acelerar tudo que a gente sempre fala, né? Usar a inteligência artificial para poder, de forma granular, prever melhor a demanda, para que a gente passe para o fornecedor direto, a gente fazer uma gestão conjunta do estoque, enfim, para ter uma cadeia um pouco mais enxuta mais para frente. Mas a gente não pode esquecer que outras crises virão. E talvez uma coisa que mude da visão que a gente tinha até agora, né, a norma era, vamos ser eficientes na cadeia. Talvez a gente tenha que ter a noção de que a redundância precisa existir na cadeia para nos proteger dessas eventuais crises que acontecem direto e mais frequentemente no Brasil. E um outro ponto que eu vejo com bons olhos é a questão da colaboração social entre empresas. E eu vou dar o exemplo da gente com a Leroy. A gente fez uma coisa que eu nunca achei que eu ia fazer, mas foi uma iniciativa conjunta. Eu me uni com o meu maior concorrente, que é a Leroy, e a gente decidiu construir 80 leitos para a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Foi um pouco dolorido no início, mas a gente pensou tanto e conseguiu construir, e foi a ação até agora que deu maior impacto positivo para as duas marcas. Eu conversei outro dia com o presidente da Leroy e ele falou a mesma coisa para mim. Então, eu acho que tem essa grande modificação e eu estou muito aberto agora a fazer com outros concorrentes sérios e até mesmo repetir com a Leroy. Então, abre uma nova avenida aí. Então, tem muitas coisas positivas pela frente também. Muito bom. Parabéns pela... Eu tinha lido essa nota e muito legal essa ação. Parabéns, Juliano. Otto, por favor. Bom, parabéns, Juliano. Eu não tinha lido e estamos quebrando paradigmas mesmo, né? Muito legal de ver, bacana. Bom, eu acredito sim, né, que a gente está botando um foco no consumidor e no cliente que a gente, acho que na intensidade que a gente nunca tinha feito antes. Acho que a colaboração e a cocriação cada vez mais importantes, até porque a gente tem e vai ter um mundo mais pobre como decorrência dessa crise. Então, acelerar a produtividade para reduzir custos na cadeia é fundamental. Né? Parcerias com aceleradoras, instituições de ensino, acho que acabou a era do faz tudo sozinho, né? E um exemplo que anima a todos, né, que nos enche de esperança, é a colaboração dos laboratórios trabalhando para acelerar a produção da vacina, né, e as fontes de financiamento. Então, acho que é muito bom ver isso também, né? Então, eu acredito totalmente nisso. Acho que na questão da prorrogação de pagamento, Juliano, estou totalmente de acordo. A gente chegou em acordo muito rapidamente, até porque para mim não chegou ruído nenhum, então acho que deu tudo ok. E eu acho que essa flexibilidade com a cadeia é fundamental. A gente recebeu milhares de pedidos de prorrogação, né, e a gente os atendeu a todos, né, evidentemente com conceito, né, de uma maneira buscando ter um comportamento único, mas o momento exige que você demonstre flexibilidade com o teu cliente, com o teu consumidor. E aquelas empresas que não fizerem isso, eu acredito que seja uma minoria, o teu cliente, o teu consumidor vai se lembrar disso, né? Então, acho que é importante e fico muito feliz de ver também o que você está fazendo. Certeza o Daniel fez o mesmo, não tem nenhuma dúvida. Então, assim, eu acho que é o momento de estreitar as parcerias, de focar mais no cliente. Essa pesquisa que a gente faz bissemanal com mais de 2.000 clientes, que demora minutos, né? Uma das perguntas é: você quer receber o vendedor fisicamente na tua loja? E 90% dos clientes não querem ver o vendedor, né? E o que faz com que a experiência virtual acabe forçadamente sendo muito melhor do que poderia ser, né? O nosso, acho que todos os vendedores e profissionais se adaptaram muito rapidamente a essa nova forma de trabalhar.
mas assim, eu concordo com o diagnóstico aí do Juliano. Eu acho que a nossa cadeia carece dessa oportunidade de melhorar, né, e trabalhar juntos na otimização da cadeia de valor. E tenho isso anotado aqui. Acho que saindo daqui eu quero procurar você para a gente conversar. Acho que a Tigre tem oportunidades com a Telha Norte. Então, acho que estou totalmente de acordo com isso. Vou cobrar uma comissão desse negócio aí, Anton. Tá certo. Só não me cobra desconto. Tô brincando. Vamos lá. Daniel, só para completar? Para completar, eu acho que toda crise tem um final, né? Então, essa crise também vai acabar. A gente não sabe quando, mas vai acabar. Toda crise traz aprendizados, né? Então, acho que cada um tem os seus. Como diz Churchill, né? Eu sempre gosto de aprender, nem sempre gosto de ser ensinado, né? Então, essa crise está trazendo muitos ensinamentos a duras penas, mas são ensinamentos. E toda crise traz oportunidades. Eu acho que claramente essa integração é uma das grandes oportunidades dessa crise. Eu acho que uma integração com olhar empático, né? Eu já falei disso antes, mas eu acho que a crise forçou a gente olhar para o setor, olhando um pouco o lado de lá, né? Então, quando o Juliano fala, e assim como, enfim, muitos clientes nossos tiveram dificuldade de caixa nesse momento, nós fizemos conta de caixa. Então, eu tive que ir a Amsterdã discutir e defendendo muito os pedidos dos clientes pela necessidade que eles tinham. Então, faz você literalmente se colocar no sapato e entender por que aquilo é importante, aquilo é necessário, e você consegue aprovar, e você consegue fazer de uma maneira que faça sentido. Se o nosso custo também de endividamento com os bancos subiu, a gente coloca isso na mesa. Então, a conversa é uma conversa transparente. E eu acho que isso é uma coisa muito importante, a transparência nas relações. A gente tem o segmento de materiais de construção ainda é um segmento muito familiar, como o Juliano disse, mas mesmo as empresas mais profissionais ainda tem muita coisa das relações, e as relações são bacanas, o relacionamento é legal, mas eu praticamente acredito que realmente o valor está na confiança. E acho que muitas vezes a gente não é um setor que tem muita confiança. Parte disso é transparência. Eu acho que um planejamento conjunto de negócios, como a gente, por exemplo, faz com o Telha Norte, onde a gente pergunta quais são os seus objetivos de crescimento, como é que a gente faz os nossos planos para os seus objetivos de crescimento. Eu acho isso muito importante. Eu acho que quando você tem essa preocupação, e aí dos dois juntos com o cliente final e com os atores da cadeia, é onde a mágica acontece. Eu acho que um dos riscos também, muitas vezes, da crise é aquela visão binária, né? Eu estava lendo um texto do Daniel Kahneman outro dia falando da visão binária, né? Eu salvo a economia ou eu salvo vidas, né? Eu vou salvar o caixa da minha empresa ou a relação com o meu cliente. E acho que você precisa ter essa integração para poder ter uma visão mais holística. Então, por exemplo, no caso de pintores, a gente tem feito coisas muito interessantes, como a gente tem dado mais treinamento virtual aos pintores, como a gente fazia com alguns dos nossos clientes. E o treinamento depois do final do treinamento, o pintor recebe um certificado e uma cesta básica, porque é um pintor que não está trabalhando. E a gente faz isso junto com os nossos clientes, né? Então, buscando soluções realmente ganha-ganha, e eu acho que esse é um caminho que muda. O Juliano falou antes bastante bem do tema de preço, né? E eu acho que a percepção de valor das pessoas vai ser diferente. Você não passa por uma crise dessa, uma experiência de quase morte, onde coletivamente estamos todos contemplando 7 bilhões de habitantes no planeta, a perspectiva da morte. Eu acho que você não sai de uma experiência como essa sem mudar teus valores. Eu acho que isso vai fazer com que as pessoas consumam diferente, se relacionem com as marcas de maneira diferente, e as pessoas vão estar prestando atenção no que está sendo feito nesse momento. Então, iniciativas como a da Telha Norte, o que a Tigre tem feito também, isso vai fazer uma diferença muito grande. Eu acredito que isso chegou para ficar também. Carlos, eu só queria fazer uma colocação rápida, desculpa, Claro. 30 segundos. Nessa linha, né, acho que a gente iniciou um projeto bem bacana, Construindo Amanhã, que é um projeto que aproxima os profissionais independentes de obra com os consumidores buscando reforma. A gente fez uma parceria com uma agência, uma startup que lida com isso, a Fix, e estamos dando um desconto de R$100, um voucher de R$100 para estimular a atividade da construção civil e buscar exatamente esse propósito aí que o Daniel mencionou. Desculpa aí o excedente. Imagina. Ótimo. Super, super obrigado aos três. Eu encerro aqui, né, a moderação das perguntas que eu tinha previamente colocado. E até pegando esse gancho, Otto, tem uma pergunta aqui
de como vocês promovem, né, ou estão promovendo o intercâmbio das empresas, né, das suas empresas, né, tão tradicionais, com as startups, né, com esse mindset digital. O Juliano comentou um pouco, né, das barreiras que foram quebradas, de colocar o drive-thru em um dia, enfim. Quais ações, quais iniciativas aí que vocês tiveram com as startups em si, né? E até complementando a pergunta aqui, a gente vinha numa onda de startups para todos os setores, né? E principalmente, não sei, pode ser uma percepção única minha, a gente viu isso migrar para as grandes corporações, né? Do tipo, olha, chegou a pandemia, as grandes corporações vão resolver o problema, né? Seja da entrega, seja da produção, de entrega de cesta básica, enfim. Como é que está sendo, durante esses 2 meses, essa integração das grandes empresas com as startups? Agora, livre para quem quiser começar aqui. Daniel? Não, acho que nós já tínhamos um programa global chamado Paint the Future, que é, na verdade, um concurso de startups, né? E o Brasil, esse ano, é o primeiro país do mundo a receber uma iniciativa local. A gente fez global no passado, esse ano só no Brasil. A gente tinha lançado antes da crise do corona, a gente, na verdade, manteve ele ligado, continua acontecendo, já são mais de 50 startups em 4 desafios que a gente colocou, nas mais diferentes áreas, seja de ciclo de produto, sustentabilidade, a parte de logística e cadeia de suprimento. E, na verdade, a gente mudou os eventos presenciais por lives, tem funcionado muito bem, e a gente tem conseguido muitas ideias que a gente pretende trazer à vida. E, nesse momento, a gente já estava trabalhando com algumas startups na digitalização. Então, a gente fez o lançamento da loja Coral, é um marketplace que a gente fez em parceria, que é uma maneira de conectar os nossos pequenos clientes com uma loja Coral. Então, nós não fazemos essa entrega, mas é uma venda dos nossos clientes. Então, permite que eles participem. A gente tem outro trabalho que a gente faz também com um externo, que chama Páginas Coloridas, para poder trazer trabalho para os pintores. Então, o consumidor pode encontrar pintores avaliados no Páginas Coloridas e fechar contrato lá. São pintores certificados pela nossa Academia Coral. A gente tem, então, algumas iniciativas que a gente já estava fazendo, que a gente busca, nesse momento, na verdade, acelerar, porque muito dos recursos que a gente direcionou mais para o digital e para acelerar algumas dessas plataformas que já estavam rolando, além do Paint the Future, para buscar novas ideias. Muito bom. Vai lá, Juliano. Eu queria também reforçar, nós somos mantenedores do Cubo Itaú. Então, a gente tem essa ação desde a fundação do primeiro Cubo e nós já estamos na 3ª edição já de um programa chamado Impulse, né, de inovação colaborativa com as startups. Inclusive, nós temos 2 que trabalharam muito, que foram selecionadas por esse programa, que tem ajudado bastante a gente nesse período aqui do coronavírus, né? Uma delas é o Arquiteto de Bolso. Até vi que tem uma pergunta da Márcia, que é a fundadora da PIC, que fez o Arquiteto de Bolso, e tem ajudado demais a gente, porque nesse período em que as pessoas estão em casa, certamente elas estão olhando muito mais para os defeitos, estão querendo melhorar o ambiente, e o Arquiteto de Bolso ele vem para ajudar essas pessoas em 2 horas a fazer um ambiente totalmente novo. Ele já é integrado com o nosso e-commerce, ele faz a compra já com a ideia do que ele vai implantar na casa dele em 2 horas. Então, é um exemplo de colaboração que a gente precisa acelerar. Estão faltando hoje as startups para a gente dar conta de tanta solução que a gente quer colocar em prática. Até tinha lido a iniciativa do Otto, né, com a Fix, fiquei bem interessado, porque vai em linha também com assistência, né, com a instalação que a gente precisa prover mais para os nossos clientes, né? Então, isso aí vai ficar e a gente vai precisar de mais startup no mercado da construção civil e às vezes falta. 2 exemplos rápidos aqui, para a gente só finalizar o tema. Acho que a gente entrou no negócio de aluguel e venda de estações de tratamento de água de esgoto, né, industrial, comercial e residencial, através de compra de controle de uma startup, que é um exemplo, acho que está indo bastante bem. E o segundo ponto não é bem startup, a gente tem colaboração com várias aceleradoras, não vou entrar muito no detalhe, mas a gente também trabalha para melhorar a experiência do pequeno varejo e do consumidor no pequeno varejo, através do programa do Juntos Somos Mais, né? Que é um programa de fidelidade aí, para o varejista de Matcom, que tem muitas empresas aí incluídas,
E hoje tem mais de 70 mil clientes cadastrados. Muito bom. Bom, a gente tem um monte de perguntas, algumas delas bastante focadas, até como o Juliano falou aqui, a da Márcia, né, em termos de digital, de compra online, enfim. Tem uma aqui interessante de gestão, né, falando um pouco mais de pessoas, e obviamente, de novo, com todo o cuidado que vocês têm, né, com os impactos aí na organização. Foi comum a promoção de uma espécie de job rotation, quer dizer, putz, eu não estou mais, né, o vendedor não está tendo que ir mais na Telha Norte ou no Home Center vender, ele está acumulando alguma função dentro da empresa que seja mais emergencial, quase como, putz, né, ao invés de demitir, eu vou usá-lo, ou vou usar esse recurso em outra frente. Vocês conseguiram fazer esse tipo de mudança? Foi necessário fazer e conseguiram encaixar isso na operação de vocês? Se eu puder falar um pouco, dou 2 exemplos, um de fábrica. Então, nós temos 5 fábricas na área de São Paulo, né, de tintas industriais, revestimentos, vernizes. E a área de vernizes para alimentos, no primeiro momento, teve um pico, né, com as pessoas se estocando no supermercado. A gente teve um pico de vendas aí no mês de março, enquanto que com as lojas fechadas, a área de tintas decorativas sofreu muito. E a gente fez algo que a gente nunca tinha feito em mais de 70 anos de empresa no Brasil, que é pegar 10 pessoas da fábrica de Mauá e colocar rapidamente, eu estou falando 48 horas, na fábrica de Santo André, para poder ajudar uma fábrica que tinha gente afastada, porque a gente imediatamente afastou pessoas de mais de 60 anos, grupos de risco e tal. Então, esse foi um exemplo que a gente nunca tinha feito e fez muito rapidamente, as pessoas se dispuseram a fazer. E o que a gente fez também, a gente fez uma mudança no nosso planejamento estratégico à luz do novo mundo, né? A gente está usando um pouco o modelo do low touch economy, para quem já viu, e como a gente acredita que o consumidor vai mudar. Então, a gente fez uma mudança no nosso planejamento estratégico dentro de 2020 ainda, e aí pegamos várias pessoas da área comercial e colocamos um time aí de jovens talentos para trazer essas ideias, fazer uma análise e trazer as ideias para o planejamento estratégico, que é o que a gente, honestamente, não tinha feito antes, né? Então, é uma maneira também de ocupar melhor as pessoas e também dar mais um senso de propósito para essas pessoas que querem contribuir muitas vezes e não sabem como nesse momento. Boa. Juliano? 2 exemplos também, um do campo, né, das lojas. Quando nós fechamos as lojas, a gente, né, o telefone explodiu. Nós começamos a ter muitas ligações no televendas, no saque. A gente fez a migração de muitos vendedores para o televendas, né, de pessoa física. E um aprendizado que a gente tem, né? A gente fala de digitalização, né, de ter ferramentas digitais, soluções digitais. A gente esquece que as nossas empresas, as empresas de varejo, elas não vão conseguir chegar a ser uma empresa digital se a gente não digitalizar a ponta. Porque o nosso varejo de materiais de construção vai continuar ainda tendo os vendedores em loja e a gente já convive com a ociosidade deles há muitos anos e não faz nada. Então, para mim, a solução ela veio como um clique durante essa crise, que o vendedor ele vai ter uma importância ainda maior no futuro, mas ele vai ter importância não só física, que é a única responsabilidade que ele tem hoje, mas é a responsabilidade digital. A gente está desenvolvendo uma ferramenta para que os vendedores, no tempo ocioso, eles tenham a capacidade e a condição, as ferramentas de atender os clientes do online. Então, abriu uma luz de uma oportunidade de negócio, mas também que a gente tem um caminho grande de capacitação. Aí, Carlos, talvez tenha uma oportunidade de negócio para vocês aí da FESA, de capacitação, mas eu acho que tem uma oportunidade e uma deficiência tão grande que vai ter muito negócio pela frente, de capacitar em loja, não só no nosso setor, mas em todos os setores de varejo, os vendedores para fazer vendas digitais. Acho que é o primeiro exemplo. E o segundo a gente transferiu pessoas, talentos também, de áreas corporativas de linha, né, como compras, comercial, para esses projetos de startup e esses MVPs que a gente quis implantar rapidamente. Tem funcionado muito bem. Logicamente, em algum momento, eles vão ter que voltar para as funções originais. Alguns deles vão ficar nessas funções de projeto. Boa. Obrigado. Otto? Assim, né, a gente aderiu à MP 936 de redução de jornada de salário, em função da demanda menor, mas a gente não promoveu demissões, e com isso você acaba tendo uma multifuncionalidade, né, entre o pessoal de manufatura e de logística, por exemplo, né? Então isso tem acontecido bastante, né? E de novo, muito rapidamente, coisas que às vezes você demoraria semanas ou meses
fazer, você toma a decisão de um dia para o outro e o ótimo inimigo do bom, né? Eu acho que está funcionando bem também. Eu queria agora tentar finalizar com praticamente duas perguntas juntas, né? Se dá para prever já o que vai ser, né? O quando vai ser essa retomada, principalmente do setor, o que dá para prever em termos de negócio, né? Dos teus negócios pós-pandemia. O Daniel comentou, acho que em alguma das respostas, né? Já comparou com China, que não voltou tão rápido como imaginava. Como é que vocês estão planejando essa retomada? E para fechar, né, por fim, o não só retomar a economia, né, mas o que disso tudo, né, nesses 2 meses que a gente está passando essa experiência, o que vocês, como executivos, né, e pessoas que, de novo, se preocupam com as pessoas da empresa, né, com o teu papel social, o que vocês esperam do Brasil como sociedade, né? Você botar assim, puta, espero que a gente saia dessa pandemia com isso aqui mais forte, né? Com isso aqui melhorado. Qual seria a área ou a comportamento de sociedade que vocês esperam pós-pandemia? Posso falar aqui rapidinho? Bom, o que eu acho que é muito positivo, né? Bom, primeiro que quem falar que sabe o que vai acontecer ou está se enganando ou está te enganando, né? Mas o que eu já enxergo de positivo é o olhar para casa já mudou e vai continuar mudando. Né? Seja porque as pessoas vão usar muito mais a casa, porque o home office veio para ficar, então vai ter as torneiras vão ser mais usadas, as luzes vão ser mais usadas, então da parte funcional vai ter mais troca de equipamento de casa. Mas não é só isso, as pessoas vão começar a viver mais em casa. Então, olhar, né, vão olhar muito mais para a cor da parede, vão querer mudar de cor, etc. Então, isso vai trazer, acho que negócios, talvez que a gente perca por um lado, porque o país, né, e o mundo vai estar muito mais pobre, como falou o Otto, a gente ganhe por esse lado, por esse olhar da casa muito mais atentivo e muito mais cuidadoso e que vai render negócios. Eu acho que isso aí é a parte positiva, eu acho que a gente já está sentindo já um movimento nesse sentido. Para mim, o que fica nisso tudo é que, por mais que a gente fale que os negócios são números, eu acho que os negócios são, e a crise revelou, são, antes de mais nada, humanos. Tanto a indústria como o varejo. O Daniel falou uma coisa muito bacana da empatia, né? E até eu agradeço, e realmente ele tem aplicado isso nos negócios, eu sou cliente, eu posso dizer que ele tem aplicado aí, então até um agradecimento público aí. E com a Tigre não é diferente, a gente tem uma relação de muita transparência. E eu acho que o que ficou muito claro é que tudo isso é uma aventura humana. Eu trabalho numa empresa de varejo, que ainda mais porque a gente não tem as máquinas, a gente não tem processos tão rígidos. E na verdade, o que me atraiu no varejo há 20 anos atrás foi essa aventura humana. Ao longo do tempo, o varejo virou uma espécie de setor high-tech. Você vê aí Magazine Luiza, né, que hoje inova muito mais do que as empresas de tecnologia. Mas a gente não pode esquecer que, no final das contas, o que conta é a proximidade, a empatia, mesmo que ela seja virtual. Isso me deixa muito feliz. Eu acho que é isso que a gente deve levar de toda essa crise, que isso é uma aventura humana e que a gente tem que, antes de mais nada, continuar nessa onda, que eu acho que a gente vai ser um país melhor. E eu espero, né, que eu ouvi hoje também, que, em termos de país, que a gente olhe um pouco para a carga tributária. Né? Eu vi que hoje, na verdade foi ontem, o Rodrigo Maia falou que a reforma tributária vai voltar a ser discutida nas próximas semanas. Eu fiquei muito feliz, porque essa é a grande pena que nós vivemos, e a reforma tributária é uma reforma de verdade, não dessas duas MPs que estão, essas PECs que estão aí correndo, mas eu acho que a reforma tributária ajudaria a gente a ser um país melhor ainda desse aspecto humano. Legal. Obrigado, Juliano. Então, se eu puder falar rapidamente, acho que estamos concordando violentamente em tudo, né? Acho que uma tendência que eu acho que veio para ficar é da solidariedade, né? A gente vive em sociedades profundamente desiguais, né? Isso é exacerbado num momento como esse. Explica até por que você tem adesões ainda relativamente abaixo do esperado à quarentena. Tem muita gente que não consegue ficar em quarentena, precisa trabalhar, porque senão não consegue comer. Então, acho que o valor da solidariedade, acho que é um valor que veio para ficar, não tem nenhuma dúvida disso. E chama a atenção também para as oportunidades que a gente já tinha, né? A construção civil ela se move em múltiplos do PIB, né? Para bem e para mal, né?
Eu brinco que eu entrei na Tigre, eu só vi o para mal por enquanto, né? Enquanto a gente estava recuperando 18, 19, né? Aí entrou 2020. Mas eu acho que tem uma demanda reprimida importante, né? Acho que vai ajudar bastante. Tem um déficit de moradia de 8 milhões de moradias. Tem uma oportunidade gigantesca em saneamento básico, né? Que assim é uma vergonha a situação pela qual o Brasil ainda passa, né? De século XIX mesmo. Então acho que o Brasil, que é a fonte de referência aí, né? 100 milhões de brasileiros sem coleta e do esgoto coletado 46 não é tratado. Assim, é vergonhoso. Então acho que é uma grande oportunidade aí. E o último, a industrialização da construção civil, né? Acho que otimizar a produtividade no canteiro de obra, acho que tem uma oportunidade gigantesca também. Obrigado. Bom, sem querer me repetir, mas concordando, em primeiro lugar, com o Juliano, acho que assim, eu tenho 3 forecasts para o futuro. A única coisa que eu estou mexendo neles é para fazer o quarto trimestre mais divergente entre eles, porque a gente não sabe o que vai ser a recessão global, então tem um cenário otimista, um médio e um pessimista, e a gente vai se direcionando e avisa o pessoal da fábrica, pode ser tão ruim quanto esse ou tão bom quanto aquele, se virem para fazer o planejamento de produção, fornecedores, mas é a realidade que a gente tem hoje em dia. O que eu tenho lido muito, eu tenho muito medo de que a gente vai ver um mundo mais polarizado. Eu acho que a gente já estava vendo uma polarização muito grande, nacionalismo, as pessoas buscarem trazer cada vez mais, enfim, mais tensão e mais conflito, porque a gente vai ter um mundo eventualmente mais pobre numa recessão ou eventualmente até numa depressão. Mas o que eu realmente gostaria que acontecesse é o contrário, que a gente pudesse, na verdade, ter mais um balanço, assim, acreditar de novo no caminho do meio, onde a verdade está no meio do caminho, onde a gente pudesse valorizar mais a pluralidade das opiniões. Eu acho que a gente tem muitas discussões desse país que se exacerbaram nos últimos anos que são muito ruins. E eu acho que isso não adianta nada. Nós precisamos conseguir escutar as diferentes pessoas, buscar o caminho do meio, porque as pessoas que vendem soluções fáceis estão te iludindo de um lado ou de outro. Eu acho que essa crise mostra que nada é tão fácil quanto parece. Eu acho que a gente tem que botar as nossas melhores cabeças para poder buscar isso, né? Então, como diz Gandhi, nós precisamos ser a mudança que a gente quer ver no mundo. Eu acho que muita gente vai contra isso, mas eu acho que pessoas como o Juliano, o trabalho que está fazendo no Telha Norte, o Otto na Tigre, as cabeças que vocês têm e buscam contratar na FESA, eu acho que nós precisamos, como empresários, executivos, garantir que a gente tenta funcionar em outra maneira para frente. Eu tive a oportunidade de viver no Peru muitos anos, e uma coisa que me chamou a atenção é que os grupos de empresários se reuniam muito para dialogar com o governo e trazer soluções. E eu acho que aqui no Brasil a gente ainda se reúne muito para fazer pedidos ao governo. Eu acho que as conversas são muito paroquiais muitas vezes. O que é o meu setor? E eu acho que seria muito bom, eu gostaria muito de ver e adoraria poder participar disso, se a gente pudesse discutir junto como é que a gente pode pensar um futuro melhor, ouvindo os diferentes lados. Perfeito. Poxa, Daniel, obrigado. Gente, a gente estourou o tempo aqui já um pouquinho, tem ainda perguntas, desculpa aos participantes não poder fazer todas. Um papo excelente, dava para ficar mais 3 horas aqui conversando com vocês. Obrigado aí pela participação. Como eu disse no começo, né, a gente tem essa responsabilidade como uma empresa de capital humano de sempre impactar as pessoas positivamente, né? Tem até um elogio aqui, né, de ser uma conversa que dá uma certa esperança no meio desse caos todo, né? Então eu tinha certeza que vocês, de novo, com o perfil que vocês têm, com a responsabilidade, né, de empreendedor, de executivo, enfim, acho que foi uma conversa de altíssimo nível. Super obrigado. Eu tenho certeza que para todos os participantes vão sair aqui positivamente impactados, como a gente sempre fala. Tá bom? Então, aos participantes, meu super agradecimento e espero que a gente possa fazer novas conversas aí em breve. Tá bom? Obrigado a você. Obrigado. Obrigado a todos vocês. Obrigado pela participação de todos. Aí para quem assistiu. Obrigado a todos. Obrigado, Otto. Tchau, tchau.